Vamos à palavra de Deus. O tema da mensagem é Seja Crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, o texto de referência, João 20, verso 19. Vamos lá. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e, pondo-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. Eu vejo nesse texto do Seja Crente, a nossa fé, ela é fortalecida na vida dos que estão presentes, na vida dos que comparecem. A Bíblia não fala o motivo pelo qual ele estava ausente, porque talvez não importa, não justifica o efeito negativo que isso causa na vida dele. A nossa igreja, temos envidado o máximo de esforços para trazer o alimento, para trazer a mensagem. E no meio disso tudo tem muita gente que não comparece, tem muita gente que não dá o valor. Chegou o horário do culto, ele está ocupado com outra coisa. E na hora que a tua fé é exigida, aí você vai colocar um monte de desculpas. Mas na verdade, a raiz do problema está aqui. A nossa fé precisa ser alimentada. A nossa fé precisa ser nutrida. É a palavra de Deus que faz esse serviço, que opera em nós, gerando fé. Nós não temos condições de gerar fé em nós mesmos. Não é uma questão de querer acreditar. Fé é produto da ação, da palavra de Deus em nós. E a Bíblia diz que ele estava, olha só, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles. Não estava no grupo. E por isso, quando chegou a hora de crer, ele não conseguiu fazer a ignição da fé. Ele falhou na sua fé. Ele se tornou o ícone mundial mais famoso, não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo. Pelo fato de não crer. Porque ele não estava. E eu quero te orientar, eu quero te exortar agora aqui em nome de Jesus, quero te repreender, meu querido. Você precisa estar presente, porque na hora que você mais precisar da tua fé, você não vai ter, se você não aprender a estar presente, se você não aprender a comparecer, se você não dizer: eis-me aqui. O pai que estava com o filho endemoniado na história, quando ele disse para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, Senhor, então faça. Jesus devolve para ele e diz: tudo é possível ao que crê. Ou seja, a questão não é se Jesus pode, a questão não é se Deus tem poder, a questão não é essa. Porque que Deus tem poder a gente sabe, que Deus tem poder todo mundo sabe. Agora Jesus, ele devolve a batata quente para o pai. Falou: tudo é possível ao que crê. E aí, quando Jesus devolve para ele, e dizendo que tudo é possível ao que crê, sabe o que acontece? Aí aparece aonde é que está o problema. Ele diz: então, Senhor, ajuda a minha fé. Porque ele quer crer, mas não consegue crer. Disseram os outros discípulos para Tomé: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha o texto comigo aqui em nome de Jesus. O tanto de não que tem o texto. Porque a incredulidade é um sinal negativo na nossa matemática espiritual. O tanto de não, de negação. Se eu não vir o sinal, se eu não puser o dedo, e não puser a minha mão, de maneira nenhuma. 8 dias depois, outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus. Jesus vai dar uma grande lição aqui. Tomé se inscreveu na história como o mais célebre
ícone do incrédulo, do cético, daquele que duvida. E a palavra de Jesus para ele é assim, ó, seja crente. Por quê? A natureza do crente é uma resposta positiva. Sempre há uma resposta positiva para o crente. Porque acreditar é o mesmo que depositar. É o mesmo que crédito. O crente soma e o incrédulo subtrai. Eu sou crente quando eu me disponho a somar e não a desacreditar. Os discípulos falaram, vimos o Senhor, e ele desacreditou o testemunho de todos. Para ele a palavra de todos não valia, porque ele tinha um bloqueio na sua mente, ele tinha um bloqueio na sua vida. Acredite no que você faz, ou então não faça. Até para não crer você precisa crer. Esse é o grande dilema do ateu. O ateu precisa crer que Deus não existe, contra todas as evidências da natureza, contra todas as evidências da ciência. Para de colocar desculpas, para de interpor justificativas, para de ficar com esse tipo de papo furado, porque Deus precisa ter lugar no teu coração. Foi o que Jesus fez com Tomé. Quando Jesus apareceu, cadê o homem que não cria? Uma vez eu estava ouvindo um pregador chamado Rodolfo Biltemiller. Num congresso ele falou assim, o último lugar que o ser humano vai se converter vai ser no inferno. Porque lá no inferno ele vai descobrir que tudo que Deus é mais real do que ele pode imaginar. Por quê? Porque o inferno é o único lugar que Deus não está. Jesus se apresenta para Tomé, com Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e diz, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, já foi na direção de Tomé, porque na verdade Deus vai na direção daquele que é mais fraco na fé. Põe aqui o teu dedo e vê aqui as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Vem aqui, Tomé, experimente você. Experimente da tua própria incredulidade. Mas não é para envergonhá-lo, mas é para constrangê-lo. O tanto que vale a pena crer. Não são as evidências que provam a fé, é o contrário. É a fé que nos levará às evidências. Mesmo não vendo com os meus olhos humanos, mas eu sinto no meu espírito, eu sinto a certeza inabalável. Aí eu pergunto para você, qual é o risco de crer? Aí você fala assim, não, e se eu crer e não funcionar? Mas peraí, se você crer e não funcionar, você empatou em não crer. Crer faz a diferença. E ela não faz a diferença na circunstância. Quem tem fé é aquele que se dispõe à mudança. E a mudança desencadeia a partir dele. E tudo muda a partir da fé, que nos leva para outra direção. Louvado seja Deus.